Olá, aqui é Regina Leitão, eu sou médica patologista e professora, e eu quero conversar com você sobre dermatopatologia. Através de um enfoque bastante prático, eu quero te dar uma visão geral, utilizando informações básicas sobre conceitos essenciais da dermatopatologia, informações essas que você não só pode, como deve aprofundar para atingir então o seu objetivo. A patologia, na prática, é essencialmente um processo de análise de imagens, né? Imagens que são obtidas através de cortes histológicos, diferentes colorações, e que vão fornecer para a gente quadros nos quais precisamos treinar o nosso olho para reconhecer padrões e assim entender como as doenças afetam a estrutura normal da pele. As doenças possuem natureza diversa e podem ser classificadas em três grandes grupos: as doenças inflamatórias, as doenças proliferativo-neoplásicas e as doenças degenerativas, havendo a possibilidade em todos esses grupos delas serem de natureza genética, hereditárias ou constitucionais mutacionais, sofrer a influência de fatores extrínsecos, ambientais, a exposição a agentes tóxicos, medicamentosos, a interferência de hábitos pessoais, assim como a fase da vida e o sexo também interferem no comportamento dessas doenças. Há também, cada vez mais isso é nítido, né, uma interferência bidirecional entre a genética e os fatores extrínsecos. Tudo isso vai levar a uma morfologia, né, uma alteração morfológica, que é o objetivo aqui do nosso estudo, né? Então, nesse momento, esse contexto, esse pano de fundo, né, de toda a fisiopatogenia dessas doenças vai ficar um pouquinho em segundo plano, porque o nosso enfoque vai ser morfológico e que é possível através de técnicas histoquímicas, imunistoquímicas e moleculares. Eu escolhi abordar na aula de hoje as doenças do grupo inflamatórias, porque são muito importantes na prática clínica e têm alta prevalência nas provas do TED. Os tecidos, em geral, têm formas padronizadas de resposta à injúria. Isso porque o arsenal de resposta imunológica é limitado em todos os tecidos. E a pele não foge disso. A pele também vai apresentar formas padronizadas de resposta que se relacionam intimamente com a microanatomia funcional cutânea, que, por sua vez, está relacionada com as camadas da pele. Né? Então, o que isso significa? Significa que nós temos unidades funcionais que tendem a responder em bloco. Tá? Então, determinadas injúrias vão afetar determinadas unidades funcionais. Então, no caso da pele, nós temos a unidade reativa superficial, que engloba epiderme, infundíbulo e plexo vascular superficial, sabendo que o infundíbulo tem um revestimento exatamente igual à epiderme. Nós temos a unidade dérmica, ou compartimento dérmico, que inclui a derme reticular e o plexo vascular profundo, o compartimento anexial, unidade pilosebácea, glândulas sudoríparas, apócrinas e écrinas, e, por fim, o compartimento do subcutâneo. Nós vamos abordar hoje as doenças relativas à unidade reativa superficial e ao compartimento dérmico. São doenças que são bastante comuns na prática médica e que se manifestam sob a forma desses padrões. Tá? Então, nós temos na unidade reativa superficial os padrões espongiótico, psoriasiforme, o padrão interface, o vésico bolhoso, e no compartimento dérmito, o padrão granulomatoso e vasculopático. Então, essas doenças serão o objeto aqui da nossa conversa. Vamos começar então com o padrão espongiótico. O padrão espongiótico inclui doenças que envolvem a unidade reativa superficial, e a principal alteração nesse processo, que a gente vai encontrar em todas as doenças espongióticas, é a espongiose, que corresponde ao edema
intercelular. E por que esse nome, espongiose? Porque essa alteração vai remeter, é muito semelhante ao que se observa aqui nas esponjas marinhas. Tá? Então, quando a gente olha a histologia, né, o corte histológico dessas doenças, a gente vê que aqui nessa fase, né, na fase que a doença está bem estabelecida, realmente, né, lembra um pouquinho aqui esse aspecto da esponja. Então, o que vai acontecer na maior parte das doenças espongiosas? Então, a gente já viu que vai ter espongiose, o edema intercelular, que vai levar a um afastamento entre os queratinócitos, né? Então, o normal é você ter as células firmemente aderidas pelos desmossomos. No processo espongiótico, há um afastamento entre essas células, formando esses espaços que a gente chama de lacunas. Tá? Bom, comumente, essas lacunas nessas lacunas visualizamos também células inflamatórias, mononucleares, polimorfonucleares, então, linfócitos, histiócitos, neutrófilos, eosinófilos e plasmócitos. Tá? A grande maioria das doenças a gente vai encontrar linfócitos e histiócitos, tá? E a entrada dessas células inflamatórias nas lacunas espongióticas chama exocitose. Né? Então, o processo espongiótico e a exocitose caminham relativamente juntas nas doenças espongióticas. A evolução da lacuna, né, então, continuando esse processo de entrada de líquido dentro da epiderme, o edema intercelular, culmina com a formação de vesículas e bolhas. Diferença entre vesícula e bolha é simplesmente o tamanho. As vesículas até 5 milímetros, bolhas maiores que 5 milímetros. Na história natural da bolha, vai acontecer o quê? A ruptura, né, dessa estrutura, liberando, então, o seu conteúdo de líquido, células e restos celulares na camada córnea, formando as serosidades. Então, as serosidades são essas áreas foscas, né? Então, esse material amorfo que fica represado na camada córnea e que clinicamente vai corresponder à crosta. Então, do ponto de vista clínico, o que a gente vai encontrar nessa fase da lacuna e da vesícula? As placas ou pápulas eritematosas contendo vesículas e que evoluem para placas com descamação. Então, a crosta vai corresponder, então, a essas serosidades. Outra alteração bastante frequente, né, no processo espongiótico é a alteração na camada córnea, com o espessamento, a hiperceratose e a presença dos núcleos de queratinócitos, que a gente vai chamar de paraceratose. Então, paraceratose, núcleos de queratinócitos na camada córnea, bastante comum, tá? E que, então, vai estar presente aí em todas as fases do processo. Então, esse quadro é o pano de fundo, é o que a gente vai encontrar em todas as doenças espongióticas, em diferentes fases. Existe uma tendência na doença espongiótica a evoluir com um espessamento de toda a epiderme. Tá? Então, as doenças que cronificam tendem a evoluir com hiperceratose, hipergranulose, acantose, que corresponde a esse espessamento, a essa hiperplasia da epiderme. A doença protótipo do padrão espongiótico, né? Então, porque todos esses padrões de lesão têm uma doença que a gente considera o protótipo, que é aquela doença onde o padrão é mais explícito, mais desenvolvido. No caso do padrão espongiótico, é a dermatite de contato. E aí a gente vai ter uma gama de outras doenças, algumas das quais aqui nesse grupo extremamente comuns, né, como o eczema, a dermatite seborreica, as erupções medicamentosas, a tínia, a dermatite de Stasi, a pitiríase rósea. A gente vai agora falar de algumas alterações específicas, né, que permitem, então, o diagnóstico mais específico de cada uma dessas doenças. Então, no caso da pitiríase rósea, o que ela vai ter de específico? Então, quando eu falo de específico, é alguma coisa que vai além desse quadro comum. Ah, tem espongiose, tem exocitose, ok, isso vai ter em todas.
Mas o que a pitiríase rósea vai ter de específico do ponto de vista morfológico? Uma hiperparaceratose alternante, está aqui, né, formando como se fosse uns chapeizinhos na epiderme adjacente. Alternando com o quê? Alternando com áreas de camada córnea praticamente normal, tá? Então, essa é a característica da pitiríase rósea. A miliária é uma doença espongiótica onde o principal elemento acometido é o acro siríngeo. Então, o processo espongiótico vai envolver o acro siríngeo, a periferia do acro siríngeo. Na dermatite seborreica, o processo espongiótico e as alterações na camada córnea vão envolver a região do infundíbulo do folículo piloso. Então, essa é a característica específica da dermatite seborreica. No caso das erupções medicamentosas, das dermatites atópicas e da incontinência pigmentar, vamos encontrar um marcador citológico, que é a presença do eosinófilo, né? Então, quando encontramos eosinófilos, tanto na derme quanto no processo de exocitose, aqui dentro da epiderme, nós temos que pensar nessas etiologias. A dermatite de Stasi, a gente vai encontrar como fator específico um enovelado capilar na derme, que vai levar a um extravasamento de hemácias e, portanto, ao pigmento hemociderínico na derme, aqui corado, na coloração especial PELS, que cora pigmento hemociderínico em azul. E, por fim, nas dermatofitoses também vamos encontrar a presença dos fungos. Então, aqui, hifas na camada córnea, coradas pela coloração especial PAS. Então, aqui, recapitulando, pitiríase rósea, a presença de hiperparaceratose alternante, a miliária, o comprometimento do acro siríngeo, na dermatite seborreica, o comprometimento infundibular, nas doenças por droga atópicas e na incontinência pigmentar, processo espongiótico associado aos eosinófilos. Na dermatite de Stasi, o processo espongiótico associado ao enovelado capilar dérmico e a presença de siderose, e na dermatofitose, o achado das hifas na camada córnea. Bom, agora a gente vai abordar o padrão psoriasiforme. A definição do padrão psoriasiforme é a hiperplasia da epiderme, mas é uma hiperplasia com uma característica peculiar. É uma hiperplasia onde os cones epiteliais vão sofrer um processo de alongamento, alargamento e fusão. Então, alongamento, alargamento, fusão, né? Então, aqui alongamento, alargamento e fusão dos cones epiteliais, o que leva a uma maior ondulação da interface. Tá? Então, o padrão psoriasiforme é toda vez, bateu o olho, encontrou essa maior ondulação da interface, caracterizada principalmente pelo alongamento dos cones epiteliais, é o que define o padrão psoriasiforme. Tá? Evidentemente que essa hiperplasia epidérmica, né, principalmente da camada malpighiana, que é a parte celular da epiderme, vai se acompanhar de alteração na camada córnea. Tá? Então, a gente pode encontrar hiperceratose, acompanhada ou não de paraceratose. A camada granulosa pode estar espessada, pode estar reduzida ou até mesmo ausente, e tudo isso vai depender, vai ter uma correlação com as diferentes etiologias. Tá? Do ponto de vista clínico, essas lesões vão corresponder a placas, né, a placas de aspecto infiltrativo e com descamação, porque a gente vai ter essas alterações na camada córnea. E a descamação corresponde, então, à hiperceratose. Ela vai poder se manifestar também sob a forma de pápulas ou nódulos descamativos. Né? Então, todas essas formas de apresentação que demonstram, né, esse espessamento da epiderme. Aqui a gente também vai encontrar doenças bastante importantes, bastante comuns. Né? A doença protótipo, que dá o nome ao padrão psoriasiforme,
é a psoríase. Tá? E aí a gente vai encontrar uma gama variada de outras doenças. Ressaltando, então, né, que aquelas doenças espongióticas que cronificam, elas cronificam com esse padrão psoriasiforme. Então, a gente vai ter dermatite de contato, fase crônica, eczema, fase crônica, dermatite seborreica na fase crônica, elas se tornam psoriasiformes, tá? O líquen simples crônico, o prurigo nodular, o nevo verrucoso epidérmico inflamatório, que apesar de ser uma doença congênita matomatosa, tem um infiltrado inflamatório que vai possibilitar essa mudança na epiderme para um padrão psoriasiforme, o Neville. E na síndrome de Reiter e na síndrome de Bassex também a gente vai encontrar um padrão psoriasiforme sem grandes especificidades. A gente vai encontrar, então, alguns marcadores específicos, tá? Então, por exemplo, no líquen simples crônico e no prurigo nodular, o padrão histológico é bastante semelhante, tá? Então, são doenças que têm uma correlação clínica com o ato de coçar, né? Então, é comum a gente encontrar nessas doenças áreas de escoriação, e alterações dérmicas importantes, alterações dérmicas crônicas, fibrose, então aumento do colágeno dérmico, infiltrado inflamatório dérmico difuso. E do ponto de vista histológico, eu não tenho muito como distinguir o líquen simples crônico e o prurigo nodular. Eu vou precisar aí do dado clínico. Tá? Então, o líquen simples crônico, lesões em placas espessas, escamativas, e no prurigo nodular, lesões nodulares. Tá? Então, olha aqui o padrão psoriasiforme, né, encontrado em ambas essas doenças, e a grande aqui reação na camada córnea. No Neville, né, que é um nevo verrucoso inflamatório, a gente também vai encontrar esse aspecto psoriasiforme associado à papilomatose, né, que é então essa projeção exofítica da epiderme associada à hiperparaceratose e à inflamação dérmica. Aqui é muito importante, no caso do Neville, né, a correlação clínica. São lesões de aspecto estriado que costumam estar presentes desde o nascimento. E a pitiríase rubra pilar, uma doença que apresenta alterações bastante peculiares, né? Então, ela apresenta um envolvimento também aqui da região infundibular, olha aqui, né, o conceito da unidade reativa superficial, então infundíbulo faz parte dessa região, então o comprometimento infundibular, com a presença da paraceratose em ombreira, é uma paraceratose localizada nessa região, onde eu tenho núcleos tanto na posição horizontal quanto na posição vertical. E a presença também na pitiríase rubra pilar da hiperceratose alternante em tabuleiro de xadrez. Então, tá aqui, tá? Então, recapitulando, na pitiríase rubra pilar, a hiperparaceratose alternante em tabuleiro de xadrez, certo? E a paraceratose em ombreira no ósteo infundibular, que também vai estar dilatado nessa doença. Do ponto de vista clínico, ela tem uma característica bastante peculiar, então ela começa com pápulas foliculares que evoluem para essas placas mais extensas, de coloração salmão, e a gente vai encontrar em meio à lesão pequenas áreas de pele sã. A psoríase merece um enfoque personalizado, um enfoque especial, porque, devido à sua grande importância clínica, e também porque é uma doença que cai todo ano no TED, tá, gente? Pode esperar que certamente vai cair alguma questão de psoríase na prova prática. Bom, a gente tem 3 formas clínico-patológicas principais da psoríase. Então, a forma mais comum, que quando a gente pensa em psoríase, o que vem na nossa cabeça é a psoríase em placa, tá? Clinicamente, então, placas eritemato-descamativas, extensas, que podem ser localizadas ou acometer grandes segmentos corporais. E, histologicamente, ela tem as seguintes características. Bom, é claro que aqui a gente vai encontrar
a hiperplasia psoriasiforme na sua expressão máxima, então o alongamento, o alargamento, a fusão dos cones epiteliais, e com uma característica um pouquinho diferente das demais doenças, que é a tendência a um afilamento suprapapilar. O que é isso? Então, o cone epitelial na psoríase, ele vem até a profundidade, aí ele volta até lá em cima, mais ou menos até a metade da camada espinhosa e desce novamente. Então, formando uma área logo acima aqui da papila dérmica, uma área onde você tem, né, uma diminuição da espessura da epiderme. Então, esse é o afilamento suprapapilar, que é tendência na psoríase. Uma outra tendência na psoríase é a manutenção de uma certa regularidade no término, né, aqui como se fosse uma linha determinando onde terminam os cones epiteliais. Tá? As alterações na camada córnea também são importantíssimas para se fechar um diagnóstico de psoríase. Então, aqui a gente vai encontrar uma hiperceratose compacta com a confluência das lamelas de queratina, quase não sobra espaço entre as lamelas de queratina. A paraceratose confluente, o que isso significa? Onde eu olho, eu vejo núcleo de queratinócitos aqui na camada córnea, paraceratose, tá? Então, não vai ter aqueles espaços sem, ela não vai ser focal, ela vai ser confluente, presente em todas as áreas da camada córnea. É importantíssimo também na psoríase a permeação, a chamada permeação neutrofílica transepidérmica, tá? O neutrófilo ele vai sair aqui dos vasos dérmicos, vai atravessar todas as camadas e vai chegar até a camada córnea. Quando ele chegar aqui, obviamente, ele já sofreu aquele processo de fragmentação nuclear. Então, o que a gente vai ver na camada córnea é uma poeira nuclear, tá? É como se fosse uma sujeira na camada córnea, que são chamados microabscessos de Munro. Então, aqui a gente está vendo essa poeirinha, núcleos fragmentados, várias regiões da camada córnea, eles se acumulam. Vai acontecer também um acúmulo de neutrófilos com essas mesmas características, né? Alguns com núcleo inteiro, outros com núcleo fragmentado, na camada malpighiana, né? Que é a parte aqui de células, né, de queratinócitos vivos da epiderme. Então, a gente vai encontrar aqui na superfície da camada malpighiana as chamadas pústulas espongiformes de Kogoge, que nada mais são do que acúmulos de neutrófilos, tá certo? É importante também a gente observar que na psoríase a gente vai encontrar também um edema aqui da derme superficial, tá? Existe também uma certa proliferação capilar na psoríase. Então, são esses dados aí importantes para se ter em mente. E também um afilamento ou até mesmo a ausência da camada granulosa. A agranulose e a hipogranulose também são características da psoríase em placa, tá? Bom, outra forma de psoríase é a psoríase pustulosa. Então, como o nome já diz, a gente vai encontrar pústulas acrais, então é o marcador clínico psoríase pustulosa, e histologicamente a gente vai encontrar então uma permeação neutrofílica acentuada que vai possibilitar a formação, né, então, de microabscessos intraepidérmicos, de pústulas subcórneas e, eventualmente, até uma redução daquele aspecto de alongamento dos cones na psoríase pustulosa, porque esses neutrófilos têm enzimas que acabam também digerindo a própria epiderme, tá? Então, psoríase pustulosa, permeação neutrofílica acentuada, essa é a grande característica. E outra forma é a psoríase gutata. O que a gente vai observar na psoríase gutata, clinicamente, o marcador clínico, ele é bem diferente das outras formas de psoríase, porque ela tem uma manifestação papulosa, tá? Então, são pápulas descamativas, principalmente no tronco, né? Então, são pápulas encimadas por escamas, e na histologia a gente vai encontrar uma hiperparaceratose alternante, associada aos agregados neutrofílicos, a poeirinha aqui nuclear, tá certo? Então, hiperparaceratose alternante com os agregados neutrofílicos e as demais alterações também presentes, tá?
A acantose psoriasiforme é variável na gutata, geralmente ela está presente, tá? Ela pode não ser tão intensa quanto na psoríase em placa, mas ela está presente, né? Então, a psoríase gutata, histologicamente e clinicamente, ela vai fazer diagnóstico diferencial com aquela doença espongiótica que a gente já viu, a pitiríase rósea, tá certo? Então, elas são semelhantes do ponto de vista clínico e do ponto de vista histológico. Então, tem que, né, olhar detalhadamente o caso como um todo, tá? Para a gente fazer direitinho esse diagnóstico diferencial.